Shabbat Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17. Iremos ler do versículo 20, versículo 20 e versículo 21. Diz assim, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, versículo 20. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando que havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com visível aparência, ou, com algumas traduções, com advertência. Versículo 21. Nem eles dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha só, os fariseus, eles viviam o reino duplo. Eles viviam o reino da Torá, dos sacerdotes, dos profetas, o reino escrito, e também vivia sobre o reino dos romanos, sobre as leis romanas também. Eles tinham que cumprir a obrigação das leis romanas também. E aqui eles se interessaram e perguntaram para Jesus Cristo: quando virá o reino de Deus? Um sacerdote, fariseu era um sacerdote, era um conhecedor da lei. Ele conhecia sobre as leis de Deus. E reino de Deus constitui sobre as leis dele, sobre aquilo que agrada a Deus. Logo, eles deveriam saber o que é reino de Deus verdadeiramente. Muitas pessoas acham que reino de Deus é o que um lugar agradável. Sim, é um lugar agradável. É como fala em Apocalipse, que nós seremos levados para o novo reino de Deus, sobre a nova terra, novos céus e nova terra que está feito. Porém, Jesus Cristo ele fala aqui, ó, se alguém fala para vocês, ó, ali está o reino de Deus, ou lá está o reino de Deus, ele diz, porque o reino de Deus está dentro de vós. E essa mensagem de reino de Deus está dentro de vós quer dizer com que João Batista já estava dizendo no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia. Versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus tem se aproximado. Ou na versão da revista corrigida Almeida, está dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Como assim é chegado o reino dos céus? Anunciando que agora você não tem que viver mais sobre os costumes do mundo, mas sim sobre a obediência a Deus. Reino constitui-se por um rei e súditos. Uma pessoa que dita as regras, onde todos os súditos têm que obedecer. E o reino de Deus constitui disso. Deus, ele é soberano no trono da glória, e ele deu as leis, ele deu os ensinamentos para que nós vivamos. Porém, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, os romanos estavam criando as leis dele. Ó, é dessa forma, é assim, é desse jeito. Em muitos lugares existe também isso. Ó, deve-se frequentar esse lugar dessa forma. Por exemplo, você vai num fórum, você não pode entrar de camiseta regata, de bermuda de tectel, de chinelo. Você tem que entrar com uma calça jeans, bem comportado, uma blusa, pode ser de linho ou social, ou uma polo esporte. Tem os costumes ditados ali, olha, dessa forma. E o reino de Deus é quando nós obedecemos.
E Jesus Cristo também, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, versículo 7, ele fala: e enquanto forem pregando, dizei, o reino de Deus é chegado. O próprio Senhor Jesus Cristo falando para os discípulos, direcionando, ó, vão anunciando o Evangelho e anunciando que este é o reino de Deus. Arrependei-vos, larguem esses velhos costumes e vivam uma conduta de obediência a Deus. Por isso que Jesus Cristo disse aqui, ó, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, versículo 21. Porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quando nós obedecemos e colocamos ela em prática e vivemos de acordo com a palavra de Deus, não conforme os nossos costumes, o nosso velho costume. Temos que viver agora sobre a nova criatura. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é chegado por intermédio de Jesus Cristo. Ele veio anunciando aquilo que agrada a Deus. Ele mesmo falava, a minha comida não consiste em fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Nós temos que viver não sobre a nossa vontade, mas sobre a vontade de Deus. Nós temos que viver sobre aquilo que agrada a Deus, as nossas escolhas, as nossas decisões. O reino de Deus está dentro de nós e nós temos que expor ele para fora, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, na nossa conduta, com a nossa mente, fazendo aquilo que agrada a Deus. Como fala em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Para que experimentai qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fazer aquilo que agrada a Deus é viver em obediência, é voltar para a origem, é voltar para o Éden. Adão foi expulso do reino de Deus porque ele desobedeceu a Deus. Então, para nós voltarmos para o reino de Deus, nós temos que viver em obediência. E a obediência tem que estar dentro de nós. Obedecer a Deus em tudo. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus tem que estar dentro de você. Está dentro de mim. Nas minhas escolhas, nas minhas condutas, nas minhas decisões, no meu convívio dia a dia. Todos os dias eu tenho que expressar o reino de Deus que está dentro de mim. O modo de eu falo, o modo que eu me visto, o modo como que eu me comporto diante das pessoas. O reino de Deus está dentro de vós. Demonstre para todo mundo que o reino de Deus está dentro de você, com as suas escolhas, com as suas decisões, com a sua conduta, com o seu convívio perante as pessoas. Amém? Ó eterno Deus Todo-Poderoso, obrigado por Senhor ter enviado o teu Filho Jesus Cristo para nos ensinar como que é o reino dos céus, Pai. Como que é o teu reino, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, se nós ainda temos vivido não conforme o teu reino, mas sim conforme o nosso reino, com as nossas escolhas, fazendo aquilo que nos agrada. Perdoa-nos, ó Deus. E obrigado por Senhor ter enviado o teu Espírito Santo para nos ensinar a viver obediência a ti, Senhor. Queremos voltar, meu Pai, para a origem, Senhor. Ali onde o Senhor vivia na viração do dia, para ter comunhão com Adão, Pai. Nós queremos voltar para a origem, Senhor. E temos certeza que é pelo teu Filho Jesus Cristo que nós voltamos para ti, Senhor. Por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, Pai. Conduza-nos, ó Pai, pelo Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, que nos guiará sobre todas as coisas. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Darei a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Viva o reino de Deus que está dentro de você. Amém. Shabbat Shalom.